Atos 10, capítulo 10, versículo número 1 a seguir. O título dessa palavra, pelo menos na minha Bíblia, está escrito o centurião Cornélio. Isso mesmo, pastor? Amém? O centurião Cornélio. A partir do versículo de número 1, está escrito assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. Aleluia. E de contínuo orava a Deus. Esse, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. No mesmo capítulo, no versículo 44, a partir do 44, só para concluir, quero ler junto com os irmãos, no mesmo capítulo 10, versículo 44, está escrito assim: E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Amém. Podem sentar. Louvado seja Deus. Bendito e santo é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Hoje é um dia em que nós estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor. Vamos procurar ser breve nessa mensagem e que Deus, Ele possa fazer aquilo que lhe agrada através dessa palavra. Amém. Que será dirigida aos corações e, portanto, pedimos ao Senhor que ela venha do coração dele. Aleluia. Para os nossos corações. Glória a Deus. Querido, a história a respeito da vida de Cornélio, nós encontramos nesse capítulo da Bíblia, e depois do que acontece com a vida de Cornélio, aqui através do apóstolo Pedro, depois disso a gente não encontra mais relato a respeito da vida desse homem, que a Bíblia diz, o que a Bíblia chama, que ele era um homem muito temente a Deus, um homem que trabalhava, um homem que procurava ajudar os mais necessitados. Cornélio, ele era um centurião, um oficial do exército romano. Aleluia. Cornélio, ele tinha à sua disposição legião de soldado. Legião essa que, quando ele lhe dava uma ordem para qualquer um dos soldados da sua legião, eles deveriam obedecer e cumprir a ordem de Cornélio de prontidão, ou seja, rapidamente eles teriam que obedecer a ordem desse
esse centurião? Era um homem de nome, era um homem de status na corte romana, era um cidadão romano, era um homem que estava ou que tinha acompanhado um pouco da história do que tinha acontecido com a vida do Nazareno. Há pouco tempo antes da conversão de Cornélio, os romanos, juntamente com o sacerdote, eles mataram o Salvador da vida. Eles mataram a esse homem chamado Jesus Cristo, aquele que veio para salvar. Então, em Israel, naqueles dias estava uns dias tenebrosos, dias difíceis. E dias difícil para todo o povo judeu, e principalmente para os apóstolos, que tiveram a incumbência de dar continuidade na mensagem de salvação, de dar continuidade na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, ela ainda não estava se expandindo de uma forma tremenda, embora muitos já haviam se convertido. No dia de Pentecoste, quase 3.000 almas tinham se convertido, e daí para frente muitas almas haviam se convertido, mas o Evangelho ainda não tinha alcançado os gentios, ou seja, o Evangelho ainda não tinha alcançado aqueles que ainda, ou aqueles que não era considerado como judeu. A primeira pessoa gentílica, a primeira pessoa não judeu a receber Jesus como seu Salvador, é esse homem chamado Cornélio. O primeiro gentio da história, o primeiro gentio que ainda não tinha, que se entregou a Cristo, era esse homem chamado Cornélio. A gente analisa como era a vida de Cornélio. Homem de status, homem de poder, homem que tinha palavra para dar ordem e saber que as suas ordens seriam cumpridas. Homem que, se quisesse se colocar de pé e mandar o seu soldado prender qualquer pessoa, ainda que fosse inocente, aquela pessoa, os seus soldados iriam, pegariam e trazeriam preso. Mas aquele homem, cidadão romano, aquele homem gentil, aquele homem que não fazia parte do judaísmo, aquele homem que não tinha nascido em Israel, ou que não era judeu, ele tem um coração que nos dá um grande testemunho. A Bíblia diz que todos os dias Cornélio, ele tinha uma preocupação que eu preciso ter, que você precisa ter. Todos os dias Cornélio, ele orava, ele falava com Deus, ele dobrava os seus joelhos e conversava com o Senhor. Todos os dias Cornélio, ele sentia no seu coração a necessidade de ajudar alguém, a necessidade de saciar a fome de alguém. E tudo que nós fazemos aqui embaixo, lá de cima Deus contempla, quer seja coisas boas, quer seja coisas más. Deus lá de cima contempla tudo. Querido, se a gente estiver fazendo alguma coisa apenas para chamar a atenção do irmão, apenas para chamar a atenção do vizinho, apenas para demonstrar para as pessoas que somos bons, isso de nada vale. E Jesus disse, na verdade, o seu galardão é quando você já acha que está aparecendo para alguém. Mas quando nós fazemos algo para Deus e guardamos no nosso coração, quer seja as nossas orações, quer seja o nosso auxílio para as demais pessoas, tudo isso está sendo escrito no memorial de Deus. Tudo que você faz de bom ou de mal, sendo crente ou não, está sendo escrito no memorial de Deus. Cornélio, ele não conhecia quem era Jesus. Cornélio, ele até sabia que foi um homem que morreu crucificado na cruz, recebendo, e tudo isso aconteceu através do sacerdote, através de Roma, que prepararam toda aquela cilada, os sacerdotes prepararam e conseguiram crucificar. Era tudo que Cornélio sabia. De repente, para ele, Jesus poderia ser uma pessoa comum.
Jesus, depois que ele é crucificado, Cornélio nas suas orações falando com Deus, o anjo do Senhor, presta atenção, aleluia, o anjo do Senhor aparece para Cornélio em uma visão. E quando aquele anjo aparece para Cornélio, Cornélio descreve o anjo como tendo as vestes brancas. Cornélio descreve aquele anjo, quando aparece para ele, Cornélio diz: o que é, Senhor, que tu queres? E aquele anjo diz: Cornélio, Deus tem ouvido as tuas orações, e as esmolas que tu tem dado, tem chegado no trono de Deus. Querido, presta atenção, a esmola que Cornélio dava, não chegava apenas no coração daquele que era necessitado, não ia apenas para as mãos daquele que precisava, mas chegava no trono de Deus. Deus dizia: ele recebe, Cornélio, mas eu também recebo. Ele recebe, Cornélio, mas chega para mim aqui também no meu trono. Alabra show de cantas neve andecai. O que tu faz não beneficia apenas aquele que está recebendo, porque além do receptor, chega lá naquele que pode todas as coisas. Chega diante do trono do Senhor. E Deus diz assim, o anjo diz para ele: as tuas orações, Cornélio, e as tuas esmolas chegaram até o trono de Deus. Querido, Cornélio não era crente. Cornélio, ele não sabia o que fazer. Mas o que é que o anjo foi ali falar para Cornélio? O anjo foi dizer: olha, Cornélio, embora as tuas orações tenham chegado no trono de Deus, embora as tuas esmolas tenham chegado no trono de Deus, você precisa dar um passo maior do que isso. O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Manda alguém ir até a Jope, na casa de um certo Simão curtidor, porque lá nessa casa tem um homem chamado Pedro, e ele vai vir aqui, e ele vai te dizer o que te convém fazer. Ou seja, querido, com toda a esmola que Cornélio dava, com toda a oração que ele fazia, ele precisava confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia! E por isso o anjo diz a Cornélio: mande chamar a Pedro. Cornélio não sabia quem era Pedro, irmãos. Cornélio não conhecia Pedro. Pedro não conhecia Cornélio. A cabeça de Pedro, a cabeça dos apóstolos, entendia que a salvação era apenas para os judeus. Pedro ainda tinha uma dificuldade de entender que Jesus não veio apenas para salvar os israelitas, mas que Jesus veio para salvar todos, a todos os que se haviam perdido. Independente, amado, se era um homem rico ou se era um homem pobre, independente se é um homem branco ou se é um homem negro, independente, amado, da situação social, do seu status, se você abrir o coração para Ele, se você quiser, Ele te quer nessa noite. Se você quiser, Ele te quer. Quem era Cornélio? Um homem importante no exército romano, um homem da cúpula do exército. Mas agora Cornélio, ele tem um prazer, e ele chama os seus criados, seus serviçais, e um dos seus soldados de confiança. A Bíblia diz que ele pega um dos seus soldados e chama o seu soldado e conta-lhe para o soldado a visão que ele teve do anjo. Sabe o que é que isso significa? Que Cornélio, além de fazer, ele ensinava soldados também a ser pessoas bondosas. Ele ensinava a sua família também a ser pessoas bondosas. Ele ensinava aqueles que eram próximos a ele a ter temor a Deus. Sabe o que isso nos fala, amados irmãos? Você que é o coluna da tua casa, você que tem a responsabilidade de estar ensinando, de estar mostrando para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos, que é necessário temer a Deus. Cornélio, ele diz: vocês precisam
ir até a Jope. Jope era um pouco distante de Cesareia, onde Cornélio estava. Mas aqueles homens vão até a Cesareia. E antes que eles chegassem lá, Pedro estava com fome, faminto. Olha como Deus trabalha. E Pedro, faminto, enquanto ele esperava que a comida se aprontasse, a Bíblia diz que ele sobe para uma área, para uma laje. Ele sobe para um espaço. E quando ele chega lá na sua fome, Pedro ele tem uma visão do céu. Uma visão que descia um lençol. E dentro daquele lençol tinha toda espécie de animais, de répteis, de quadrúpedes. Toda espécie de animais tinha ali dentro. E uma voz vinha do céu e dizia: Pedro, mata e come. E Pedro respondendo, no seu entendimento da lei de Moisés, Pedro ele diz assim: jamais eu vou comer coisa comum ou imunda. E a voz do Senhor falava: Pedro, não chame de comum nem de imundo aquilo que Deus purificou. E por 3 vezes se repete a visão. E Pedro vê que aquele lençol é recolhido. Quando Pedro vê que aquilo é recolhido, alguém bate lá na porta. E Pedro desce, e aquele alguém diz assim: tu que é Pedro? E ele diz: sim, sou eu. E o anjo do Senhor já tinha falado: não temam-os. E com ele, Pedro, porque eu quem os enviei. E quando Pedro ouve aqueles homens, Pedro está pronto para seguir junto com eles para pregar o Evangelho. Mas, irmãos, pastor, por quê que o Senhor está falando dessa visão de Pedro e ficou meio confuso? É porque Pedro, irmãos, para ele, nenhuma outra nação tinha o direito de receber Jesus como Salvador. Para Pedro, apenas os israelitas. Mas agora alguém está batendo na porta de Pedro dizendo: Cornélio, cidadão romano, um líder dos exércitos de Roma, pediu para te chamar para você ir lá pregar o Evangelho. Cornélio está te chamando, só que Cornélio é romano. Só que Cornélio não é cristão. Ou melhor, Cornélio era muito mais cristão do que muitos ali, talvez. Mas ainda oficialmente, na mente dos apóstolos, aquele Cornélio ainda não era. E para Deus, Cornélio precisava confessar Jesus como Salvador diante de Pedro, para que os apóstolos soubessem que Deus, Ele mandou Jesus para salvar judeu, romano, brasileiro, americano. Aonde houver um pecador que se arrepende dos seus pecados, Jesus está dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Pedro pega alguns dos apóstolos e vai para Cesareia, aonde Cornélio estava. Irmãos, Cornélio, embora ele tinha status, conhecia os projetos romanos, sabia que o passo que ele estava dando para o Evangelho, ele compraria briga contra Roma. O que é que Cornélio faz para receber Pedro? Cornélio ele começa a convidar os seus parentes e amigos, e começam a juntar na sua casa e dizer para eles: eu estou esperando alguém aqui especial, porque o anjo apareceu para mim. Cornélio, sem saber ou sabendo, ele já está evangelizando a palavra de Deus, ele já está pregando, ele manda chamar, e as pessoas vão se agrupando lá na casa de Cornélio em Cesareia. E de repente aquele homem de Deus chega lá em Cesareia. Quando Cornélio vê que Pedro está lá, ele chega perto de Pedro, irmão. Ele dobra o joelho, ele se prostra. E Pedro vai até ele e diz: põe-te de pé, homem, porque eu sou homem igual a você.
Pedro, ele não aceita adoração. Pedro, ele não aceita ser exaltado por Cornélio, por homem. Ele não permite, mas ele diz: põe-te em pé, porque eu sou homem como você. Irmãos, está cheio de gente procurando ser reconhecido, procurando ser adorado até. Está cheio de gente querendo ser ídolo. E está cheio de pessoas dizendo: fulano é meu ídolo, ciclano é meu ídolo. E esquece que só devemos adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado, porque está dentro da igreja. Isso é muito bom, mas não adianta estar dentro da igreja e o coração no mundo. Não adianta estar dentro da igreja, mas as nossas atitudes ser mundanas. Não adianta dar glória aqui a Deus e não procurar olhar para dentro de nós, porque tem muita gente que está indo para o inferno dando glória e aleluia, e devemos ter cuidado com isso. Tem muita gente que precisa de fato se converter ao Senhor, porque é facilmente balançada com poucas coisinhas. Eu saio da igreja com poucas coisinhas, eu não quero ir mais. Se emburra, se tranca, fecha a cara e esquece que quem está lá em cima é que enxerga tudo, mas tudo aqui embaixo. Cornélio não estava dentro da igreja, mas Jesus já estava dentro do coração de Cornélio. Jesus precisa fazer morada aqui dentro. Jesus precisa fazer morada dentro de nós. Só que ele não divide a casa dele com aquilo que não presta. Se ele entrar aqui dentro e tiver algo aqui dentro que não presta, esse algo que não presta vai ter que sair. Esse algo que não presta não pode compartilhar o mesmo espaço com Jesus, porque ele é santo, santo e santo e santo. Ele é santo para sempre. Pedro, quando ele entra na casa de Cornélio, ele olha uma multidão lá dentro. Um homem de status, ou um homem de poder, porque tinha outras pessoas a seu comando, porque fazia parte de um grande exército. Esse homem se dobra perante Pedro, e Pedro diz: não, pode se colocar de pé, meu filho. Eu sou homem igual a ti. Eu sei que Pedro era admirado por muitos como apóstolo, fazia grandes curas, fazia as grandes maravilhas, mas Pedro está diante daquele homem que era um centurião, e Pedro está dizendo: nós somos do mesmo nível, não queira me adorar, eu sou homem igual a você, eu sou igual a você. E Cornélio, ele pega e diz: Pedro, o anjo falou que você me diria alguma coisa, e Pedro começa a pregar, e Pedro vai pregando a palavra de Deus para pessoas que não era judeu, para pessoas que não conheciam o judaísmo. E quando Pedro começa a falar, oh meu querido irmão, lá naquele ambiente, o Espírito Santo ele começa a pairar, e ele vai entrando em vida após vida, e cada um daqueles que estavam ali começa a ser batizado no Espírito Santo, vai falando em outras línguas, e Pedro olha e começa a dizer: agora eu tenho certeza que Deus não faz acepção de pessoas, Deus nunca fez e Deus nunca vai fazer, porque a vontade de Deus é que você seja salvo. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação está às portas. É verdade. Mas o que você vai escolher para a tua vida? A vida é passageira, ela passa rápido, mas rápido demais. Quem não ouviu falar de um grupo de jogadores que iam para um outro lugar com um objetivo?
jogar ou disputar uma partida e voltar de lá campeão, com um troféu na mão. Nenhum deles, talvez por um segundo, pudesse imaginar que não voltaria mais com vida. Nenhum deles. Sabe por quê? Porque as coisas podem mudar no estalar de dedo. A história da nossa vida, ela pode mudar em questões de segundo. Mas a pergunta fica: e se mudar para você? Você está preparado? Você, como cristão, está preparado? Você, como cristão, está pronto para ser batizado pelo Espírito Santo, como Cornélio e a sua família fez? Eles foram batizados, meu amado. Não era porque ele era rico, não era porque ele era um centurião, não era porque ele era um homem de nome, mas ele foi batizado porque ele tinha um coração puro e ele buscava a presença do poderoso de Israel. Você tem buscado de Deus o batismo com o Espírito Santo? Você tem buscado de Deus os dons espirituais? Você tem buscado de Deus o domínio próprio? Esse dom é gostoso, mas são poucos que pedem a Deus: Senhor, me dá o domínio próprio, para que eu saiba me policiar no que eu vou falar, para que eu saiba como agir perante as outras pessoas, para que eu saiba, Senhor, a me comportar nessa terra como um verdadeiro cristão deve se comportar. Se não, amado, eu volto a dizer, tem muita gente que conhece o Evangelho, tem muita gente que conhece a palavra de Deus, tem muita gente que está dando glória e aleluia, e que pode adentrar ou ser jogado no lago que arde com fogo e enxofre. Porque, amado, acima dessas coisas está a obediência a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, nos ensina a palavra de Deus. Cornélio era temente, mas tão temente que chamava a sua família para estar contigo. Cornélio orava a Deus e se compadecia dos menos favorecidos, e aquilo chega ao trono de Deus com um cheiro agradável às narinas do Senhor. O que nós estamos oferecendo a Deus está chegando lá como um cheiro agradável às narinas dele. O que nós fazemos em prol da obra do Senhor está chegando com um cheiro agradável às narinas dele, e o que nós fazemos mesmo fora da igreja está chegando com um cheiro agradável às narinas do Senhor. Eu vou te dizer, se está, pode ficar tranquilo, porque a Bíblia nos diz que lá no céu tem um incensário, aonde Deus ele coloca as tuas orações. Louvado seja Deus. Cornélio não era judeu, era gentil. E o que é que isso nos mostra? Que tem muitas pessoas aí fora, e eu estou falando daqui, do Jardim Ângela mesmo, que não é crente. Pessoas aí fora que ainda não se converteram, mas que está buscando a presença de Deus, mas que está orando, que está clamando ao Senhor. E alguma dessas pessoas, às vezes fica na indecisão, porque